E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, nesta aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre carga e chartum, que é charge e cartoon. No português, vocês já conhecem isso aí muito bem. Aí eu coloquei aqui, ó, o YouTube veio substituir a TV mesmo. Pré-zoom home. E a pessoa, né, tá lá rindo. La carga. La carga es um gênero textual que utiliza la imagen para expressar la oposición editorial del vehículo a la comunidad. Es una crítica cargada de ironia e que refleja situações cotidianas. Então, la carga. La carga é a charge. Ele é um gênero textual que utiliza da imagem para expressar a posição, né, de quem edita, de quem está editando, para um veículo de comunicação, né, perante a comunidade. É uma crítica, né, uma crítica de ironia que faz refletir as situações cotidianas. Então, ela é uma crítica irônica, né? E ela reflete situações cotidianas, situações do dia a dia. El término da carga proviene del cargador, francês, e significa carga, exageração e ataque violento. Las caricaturas representam situações atuais. Então aqui fala que a carga ela provém, né, do carregador, da pessoa que escreve, que é um francês e significa carga, né, de exagero ou um ataque violento. E a caricatura ela representa uma situação atual. Funções de carga, característica. Retrata el presente. Se usa em uma história que retrata um hecho social ou político relevante. Se origina em notícias periodísticas. El posicionamento editorial del veículo se refleja em la imagen. La caricatura também pode denominar-se texto visual en el que utiliza el humor al criticar. Al alimentar-se de la novidade, se la vê como uma narrativa efímera. Se não vá acompanhado de uma notícia, é possível que o leitor não lo entenda. Então, ela retrata, né, o presente, que são as principais características da charge. Ela usa uma história que retrata um acontecimento social político relevante. Ela origina de notícias de jornais. O posicionamento editorial, né? Ela se reflete na imagem. Ela também pode dominar-se um texto visual em que utiliza o humor e a crítica. Ela alimenta, né, da novidade e ela é uma narrativa efêmera. Ela não é acompanhada de uma notícia que o leitor não consiga entender. Por sua cercanía à actualidade, a caricatura é muito utilizada para o debate periodístico que trata sobre política. É praticamente obrigatório que os periódicos
assignem um espaço exclusivo para publicar dibujos animados. Então, ela, como eu já falei, né? Ela é da atualidade. Aqui eu falei caricatura, galera. Desculpa, tá? Não é caricatura, tá bom? É carga. Tentar escrever aqui, mas não vai não, ó. Que feiura. Que feiura. É carga, tá? Então, desculpa aí o erro, eu coloquei caricatura. Ela é obrigatória, né, que os periódicos assumam um espaço, né, exclusivo nos jornais para publicar e animados, né, que são ironias animadas. Trabalho para todos. Vacaciones todos os dias. Aí aqui eu coloquei, né, essa charge aí para vocês. Agora nós vamos falar sobre o cartoon, que é o Chartoon. Chartoon, Hartoon, desculpa galera, não é o som do J, lembrando, é o som do R, tá? Desculpa aí. Hartoon é um gênero periodístico considerado opinado ou analítico, que critica, satiriza e expõe situações através de gráficos e humor. Hoje em dia, cobre praticamente todos os veículos de la difusión de informação gráfica, periódicos, revistas e internet. Então, ele é um gênero periodístico, né? Ele é considerado de opinião ou analítico, que faz a crítica, que satiriza e expõe situações através, né, do humor. Hoje em dia, tanto o cartoon quanto o Hartoon, ele cobre todos os veículos de comunicação, né? Seja na informação gráfica, seja nos jornais, revistas e internet. Ele abrange todo esse aspecto. El término del Chartoon, tá, galera? Hartoon. Nossa, é muito ruim escrever assim. Esse término do Hartoon é uma forma portuguesa que o término em inglês carton, tarjeta, e se origina da palavra italiana cartoon. Utiliza elementos do comic como globos e cenas onomatopeias. Aí, olha só, o Hartoon, ela é uma forma, né, portuguesa, e ela vem do inglês cartoon, que é a tarjeta, e ela, o original dela é a palavra italiana cartoon, e utiliza o elemento cômico, né, como globos, e cenas de palavras onomatopeias. O termo foi publicado em primeira vez em 1840 por la revista Punch. La publicación publicó una serie de dibujos animados en una parodia de los frescos del Palacio de Westminster. Los dibujos fueron adaptados em sátira e los acontecimentos da política econômica da época. Então, o primeiro Hartoon publicado foi em 1840 pela revista Punch, e ele publicou uma série de dibujos animados, né, em paródias, e essas publicações, né, dos dibujos foram adaptados em sátira, em acontecimentos, né, na política, na econômica daquela época, tá? Dessa época aqui, ó, de 1840. Através de la Hartoon, el vehículo expone la opinión y el punto de vista de un dibujo, que puede no ir
acompañado de leyenda. Também pode considerar-se uma forma de acercar ao público lector la maneira diferenciada e rápida el debate sobre os temas mais variados del presente. Então, o cartoon, ele é um veículo que expõe a opinião, né, e o ponto de vista, né, de um determinado tema, de um determinado assunto, e ele pode não ir acompanhado de escrita. E também pode ser considerado uma forma de cercar o público de maneira diferenciada e rápida, né, sobre o debate dos temas mais variados do presente. Tá, galerinha? Aí eu repeti aqui, ó, a imagem lá do começo, né, que eu comecei com ela. E diferença entre cartoon e carga. Aunque utiliza a imagem combinada com a escritura com um recurso gráfico, a estaca de dibujos animados e dibujos animados são diferentes e também se aplicam em uma maneira diferente. Mientras la caricatura está asociada a los hechos y los textos de tempo. La caricatura demuestra um hecho de la actualidade. Então, isso aqui, ó, galera, foi o que eu já falei para vocês. Ela utiliza a imagem, né, combinada com a escritura, e o recurso gráfico, ele destaca nos dibujos, nos acontecimentos animados e dibujos a los acontecimentos animados, a los fatos animados. E são diferentes também e aplicam de uma maneira diferente. Mientras, no caso, também ela está associada ao acontecimento, ao fato, né, de textos de tempo e demonstra um fato, né, da atualidade. Isso aqui tudo eu já falei para vocês. La caricatura no retrata a una persona aislada, sino la coletividad. La caricatura se origina a partir de una noticia y revela al lector la posición editorial del vehículo utilizando alertas a la política e la sociedade. Então, ela não retrata a uma pessoa isolada, né? Ela fala, né, para uma coletividade, para uma sociedade, e ela é original de uma notícia, né, que revela ao leitor a posição, né, do veículo, utilizando um tipo de alerta, né, para as notícias da polícia, né, e da sociedade. Então, galera, não deixe de fazer as atividades. Façam as atividades. Não deixem atrasar, tá? E qualquer dúvida estou à disposição, é só vocês me chamarem. E até a próxima.